Senhor. Queridos, para esse momento então, eu gostaria de ler um texto que está em Êxodo capítulo 33, mas eu não vou ler o capítulo 33 como um todo, eu vou ler alguns versículos do capítulo 33. E como tema dessa mensagem, quando Deus nos chama para estar perto dEle, no sentido de proximidade, no sentido de caminhar com Ele, no sentido de estarmos juntos do Senhor. Então, Êxodo capítulo 33, primeiramente de 1 a 4, nós encontramos o seguinte: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente o anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, fariseus, heveus e jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém mais usou enfeite. Agora, dentro do mesmo texto, dentro do mesmo capítulo, o versículo 13 e 14, diz o seguinte: se me vês, é Moisés falando agora com Deus, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é seu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Agora o último texto, o penúltimo texto, Êxodo 33, 18 a 23. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Versículo 21 e 22, e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão, e você verás pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Queridos, é muito interessante esta conversa com Moisés. Eu quero voltar no versículo 21, que diz o seguinte: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará. E depois no 22 ele diz: eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão. Queridos, um dos aspectos importantes da nossa vida, importantes na vida do ser humano, eu fico pensando, é a questão de segurança. Segurança em todo o contexto, segurança em um contexto maior. Nós que moramos numa cidade maior, sempre ficamos preocupados com isso aqui. Quando eu falo de segurança, não só engloba a questão de um assalto e tudo mais, mas todo um contexto, eu acho que é algo assim muito importante. Eu lembro de quando eu era criança, e faz tempo isso aí, eu ia pescar com meu tio. E esse pescar era um rio pequeno, nada de barco, nada de rio enorme, nada disso. Lá em Borda, riozinho pequeno, em todo aquele contexto. Mas eu devia ter 7, 8, 9 anos de idade, por aí, alguma coisa desse jeito. E eu lembro que a gente tinha que atravessar ou passar por um capim mais alto, e por questões, poderia ter cobra, toda essa coisa que envolve aí quando você está no campo. Como criança que eu era, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu garanto a você, naquele meu contexto eu tinha toda a segurança que eu estava com meu tio e que ele iria me proteger e que nós iríamos pescar e voltaríamos para casa com ou sem peixe, né? Muitas vezes, era a maioria das vezes sem peixe, né? Só o Ailson aí que é pescador, Eduardo e tantos outros aí, né? Mas a questão era que no meu coração havia paz, havia tranquilidade nesse contexto. Mas depois, é claro, cresci, né, vim para cá, casei, e essa questão da segurança continuei pensando.
E muitas vezes pensei, será que se eu morasse numa cidade do interior, será que se eu morasse numa cidadezinha pequenininha, não seria mais prático, não seria melhor para minhas crianças crescerem com liberdade de correr na rua, de brincar na rua, sem esse medo de ser assaltado e tanta coisa assim? Tudo isso passa na minha cabeça e com certeza passa na sua ou passou na sua cabeça. Mas queridos, hoje, atualmente, no momento em que nós estamos, tudo isso, esse quadro mudou, né? A cidadezinha do interior não apresenta mais essa, talvez, segurança que a gente pensa desta forma. O coronavírus ou o Covid, ele está em todo mundo, ele está em todo lugar, e não há um lugar onde eu possa ir e falar, aqui talvez ele não tenha ou não vai acontecer desta forma. Hoje, pela manhã, eu gosto de assistir, estava assistindo o Globo Rural e estava vendo que uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, bem isolada, está infestado de coronavírus. Comunidade agrícola que eu estou falando, coisa que eles tinham toda a tranquilidade e hoje não tem mais. Queridos, a nossa segurança em primeiro lugar está na pessoa do Pai. Eu não estou dizendo que quando temos Cristo na nossa vida, ou Deus na nossa vida, nada vai nos acontecer. Não é isso que acontece, mas a nossa segurança está na pessoa do Pai. A nossa maior necessidade é de Deus conosco. É Deus se apresentando na nossa vida. O Deus das bênçãos é muito melhor que a bênção de Deus, pode ter certeza disso. Hoje o homem tem trocado, pelas dádivas, trocado Deus pelas dádivas, achando que é melhor o ter, né? As pessoas querem a salvação, mas muitas vezes, ou a maioria delas, não querem o compromisso com o Salvador, não querem essa vivência, querem coisas, mas não querem Deus. Queridos, no passado, a presença de Deus era a coisa mais importante na vida do povo. Deus, quando apareceu para Moisés, ele apareceu naquela sarça ardente, ali a presença de Deus, Moisés caiu com o rosto em terra e adorou. A presença sobrenatural, a presença de Deus poderosa, revelou-se ali quando tirou o povo do Egito. Sabemos que antes da queda, Adão e Eva desfrutavam desta presença maravilhosa com o Senhor, no final, na viração do dia, ou se a gente pode brincar assim, na boquinha da noite, Deus vinha para uma conversa, Deus vinha para um diálogo, e eles puderam então assim, desfrutar, eles desfrutavam dessa presença. Deus diariamente andava ali no jardim. Mas depois do pecado então, essa presença de Deus se afastou um pouco da vida deles. Aí vieram os sacrifícios já apontando para Jesus lá na cruz, porque Deus nunca interessou em romper conosco, nunca. A propósito de Deus sempre foi estar junto e trazer a minha pessoa e a sua pessoa para perto dele. Mas queridos, a Bíblia é muito clara nisso. O pecado resulta em separação com Deus, ou separação de Deus. Nós encontramos Isaías 59, 1 e 2, o versículo que diz o seguinte: eis que a minha mão não está encolhida, e que não possa salvar, e nem agravado o meu ouvido que não possa ouvir. Muitas vezes ficamos nesse versículo, e usamos esse versículo, e é verdade esse versículo, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está agravado, ele não tem surdez de forma nenhuma, ele está pronto para nos ouvir. Mas a sequência do versículo tem a palavra mas, que é o versículo 2, mas as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouçam. Queridos, a presença de Deus em todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, ela foi uma constante no meio do povo. Mas houve um momento, um dia, em que essa presença foi embora de Israel. Deus sempre manifestou esse desejo de estar junto, mas por causa do pecado, então um dia essa presença saiu e o povo se viu em grande apuro. O povo pecou, o povo fez separação entre Deus. A maior tragédia que tem é quando o pecado entra e que nós nos separamos de Deus. Deus disse a Moisés: olha, neste diálogo aqui, eu não vou com vocês. Anteriormente, um pouquinho tempo atrás, Moisés tinha subido para falar com Deus, tinha 40 dias, ele estava lá falando com Deus, ele jejuou todo esse tempo. Aqui há algo sobrenatural,
fala que foi um jejum total. Durante 40 dias Moisés esteve com Deus e o povo desanimou, o povo falou, ele morreu, não vai voltar mais. E o que eles fizeram? Eles pediram para fazer um bezerro de ouro, né? E, então, dentro deste contexto aqui que nós estamos vendo, foi que Deus falou para Moisés, eu não vou subir com vocês. O anjo vai contigo, mas eu não vou. Vocês são um povo obstinado, são um povo cabeça dura, são um povo de coração assim, difícil de lidar. E se eu for com vocês, se a minha presença for com vocês, vocês serão destruídos nesse contexto. Queridos, Deus disse para Josué que não iria mais com o povo enquanto houvesse pecado lá no arraial, lá na frente um pouquinho mais. Quando os filhos de Eli pecaram, a arca, símbolo da presença de Deus, foi roubada do meio do povo, porque o povo pecou e não confessou aquele pecado. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se manifestou na cidade, no templo, no monte, e saiu desse momento, quando eles foram então levados em cativeiro. E aqui nós estamos com Moisés numa conversa com Deus. Aqui nós estamos, Moisés, num pleito, né, falando, olha, eu sei que o povo pecou, Moisés ficou muito aborrecido, Deus ficou muito aborrecido, isso você encontra no capítulo 32 de Êxodo, falando disso aqui. Eles, quando fizeram esse bezerro de ouro, eles entregaram as práticas ostensivas de pecado, a bebedeira, a dança, a idolatrar aquele bezerro, a cultuar, eles afastaram-se do pensamento de Deus, e com tudo isso, então, houve um pecado. Mas quando então Deus diz desta forma, eu não vou com vocês, e o povo ouviu tudo isso, a palavra também diz que o povo se entristeceu. Sem a presença de Deus, queridos, nós não somos nada. Sem a presença de Deus comigo, com você, conosco, nós não podemos caminhar. E o povo tinha noção disso, eles sabiam disso. E a palavra diz que eles então se entristeceram, eles tiraram todos os enfeites que eles tinham e ali caiu como se fosse uma tristeza enorme de todo esse momento. E lá está Moisés. E lá está Moisés conversando com Deus. E lá está Moisés falando para Deus, escuta, mas esse povo é teu povo. Se o Senhor não for, não vou levar esse povo, não dá para ir. Se o Senhor não caminhar conosco, não tem como. Queridos, Deus sempre dialogou com o homem. Em todo contexto, em todo momento da Bíblia, você vai ver Deus conversando. Você vai ver Deus dialogando. Você vai ver Deus trabalhando o coração do homem. Se você lembrar lá no Éden, quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus apresentou para um diálogo. E o diálogo era, Adão, onde é que você está? Estou te procurando, não estou te vendo. É claro que Deus sabia onde ele estava, e essa não era uma pergunta geográfica onde ele estava, mas era uma pergunta de posicionamento, onde é que você está? E ele diz, olha, eu escondi, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, eu escondi, porque o pecado faz isso. Em todo momento, Deus conversa, Deus pergunta, Deus questiona, Deus fala com cada um de nós nesse contexto. E aqui então, Deus abre uma janela e Moisés então conversa com Deus. E Moisés fala com Deus, olha, se não for não dá para ir, não tem como ir. E então neste momento aqui, Deus concorda em ir. Deus fala, eu vou com vocês. E é interessante que parece que todo ser humano é mais ou menos assim, quando nós ganhamos uma coisa, na sequência pedimos outra. Na sequência você ganha um negócio assim, você já estica isso aí, né? Você já pede outra. E Moisés então, quando ouviu que Deus iria com ele, claro, se alegrou, que beleza, vamos nessa, mas na sequência ele engatilha um novo pedido. Ele fala, Senhor, olha, se o Senhor agrada de mim, se o Senhor acha que tem enxergado em mim alguma coisa favorável, eu tenho um pedido a fazer. O pedido que eu quero eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. E Deus diz para ele, olha, você não pode ver a minha face, mas eu vou fazer um negócio com você. E é nesse ponto que eu tenho certeza que Deus faz o mesmo convite para mim e para você. Deus está dizendo o seguinte, há um lugar bem perto de mim aqui. Há um lugar pertinho de mim, fica aqui. É igual quando você está, talvez trazendo para o nosso contexto, quando você está em casa, sentado no sofá, um filho passa, você fala, vem cá, senta aqui perto do pai um pouquinho.
Você chama para perto, você chama para uma conversa, chama a esposa, chama o esposo, chama um amigo. Agora está meio complicado esse estar perto, né, nesse contexto nosso da pandemia, mas sempre foi isso, vem para perto, vem para cá. É o que Deus está dizendo, há um lugar perto de mim, onde você ficará. Eu vou te colocar em cima de uma rocha, eu vou cuidar de você, porque eu vou estar pertinho de você. Queridos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você, desde que Ele nos criou. Em todo o contexto, entrou o pecado, Ele providenciou ali os sacrifícios, Ele caminhou conosco, Ele esteve perto de nós, houve pecado, há separação, mas Deus, de alguma maneira, Ele se aproxima novamente, sempre fez isso e sempre quer ter a minha vida e a sua vida. Ele está dizendo para mim hoje, olha, tem um lugarzinho pertinho de mim, vem cá. Vem para perto. No começo do culto, o Hélio mostrou aquele vídeo, aquela chamada que tem sido feita em várias denominações, e o nosso desejo é nos aproximarmos do Senhor. Nós jejuando hoje, o dia de hoje, nós queremos estar perto do Senhor. Nós estamos pedindo, Senhor, some, termine, assim, some com o coronavírus, tudo isso nós estamos falando, mas o nosso maior desejo é estar perto do Pai. E Ele tem esse desejo de estar perto conosco. Ele diz, olha, fica aqui pertinho de mim, eu vou pôr você aqui em cima, e então quando a minha glória estiver passando, eu vou pegar você, colocar no buraco dessa rocha aqui, nessa fenda, e vou pôr a minha mão assim, ó, e vou proteger você, ó, eu vou fazer assim com você. Queridos, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele está sempre nos colocando perto dEle, Ele está sempre nos chamando para ficar perto dEle. Eu fico pensando que quando Deus fez esse convite ali para Moisés, olha, fica aqui pertinho de mim e eu vou colocar você nessa fenda, eu vou colocar a mão sobre você. Me vem à mente assim algumas imagens que eu fico pensando disso aqui. Uma delas da minha infância, e a semana passada, numa reunião pastoral, o pastor Clóvis até trouxe essa figura, assim eu lembrei disso e eu vivenciei isso aqui. Você que já morou no interior, você que já morou em cidade pequena, você que teve criação de bicho talvez, na minha casa tinha algumas galinhas, que a gente usava para comer o ovinho dela e tudo mais. E essas galinhas tinham pintinho, e aí quando chovia, ou quando passava o gavião, qualquer coisa parecida, qualquer medo que havia entre eles, os pintinhos corriam, a galinha abria assim as asinhas, eles entravam e ela, fechava. Clóvis estava lembrando disso, que muito ele viu isso e eu também. E tenho certeza, se você já viu muito isso aqui, mas era aquela ideia da proteção, é aquela ideia de cuidado, é aquela ideia de, olha, eu estou com você, eu estou aqui. A chuva chegava, batia, os pintinhos ficavam ali, saía o sol, a galinha levantava as asinhas e eles iam saindo um por um, e saía tudo de novo. Querido, Jesus trouxe essa figura. Jesus fala disso, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu tive vontade de ser como uma galinha que abre as asas e recolhe todos. Nós encontramos Jesus falando disso, Lucas capítulo 13, versículo 34. Jesus fala disso, uma figura que é comum para quem mora, ou já vivenciou isso, morou no interior, já criou galinha, ou qualquer coisa parecida. Deus quer fazer isso, queridos. Deus quer abrir as asas, Deus quer colocar a mão, Ele quer colocar a minha, você na rocha. Cristo é a rocha da nossa vida, a nossa segurança está nele. Não significa que nunca teremos problemas, não significa que não passaremos por luta, a Bíblia diz isso, estamos vendo aí, Mila venceu essa luta, está em casa, graças a Deus. Tom está passando por essa luta da Covid. O Rui foi operado de outra coisa, era uma diverticulite, mas deu coronavírus, está lá. Com certeza Deus vai cuidar, nós cremos nisso, mas as lutas estão aí, mas Deus quer trazer a mim e a você. E não é a luta só do coronavírus, tantas outras coisas. Falei esses dias com a Graça, que partiu o Raimundo, ela estava dizendo, pastor, como tem sido difícil.
é luta, é dificuldade, é dor, é perda, é separação, é ausência. São tantas coisas que passamos. A Rose estava falando para mim, tem 1 ano e meio que não vejo meu pai e minha mãe, estou com saudade. Telefona 3, 4 vezes por semana, hoje faz chamada de vídeo, faz um monte de coisa, mas não ameniza. Lutas que passamos, tantas outras dificuldades, outras tantas como falta de trabalho, de emprego, situação financeira difícil, uma série de outras questões. Mas Deus está chamando, olha, vem cá, fica perto de mim. Tem um lugarzinho aqui, ó. Sabe, essa coisa do aconchego, tem um lugarzinho aqui, eu quero cuidar de você, eu vou colocar você em cima de uma rocha, quando a minha glória estiver passando, eu vou pegar você, colocar aqui nesse buraquinho e vou, ó, cobrir você. Ou seja, eu estou cuidando da tua vida, e é isso que eu preciso crer, queridos. É isso que eu e você precisamos crer. Passamos por lutas, sim, mas crer na ação de Deus sobre nós. Crer que o Senhor está cuidando. Todos os dias de manhã eu levo a Rose para o postinho. A Rose trabalha diretamente com as pessoas do Covid. Todos os dias ela tem contato com isso. Eu quero crer que o Senhor está ali abençoando. O Felipe sai todo dia para trabalhar, trabalha em 3 clínicas, tem contato com um monte de gente. Os bichos não passam coronavírus, mas o dono passa. Eu quero crer que o Senhor está cuidando. Você sai todo dia, talvez, para trabalhar. Muitos estão em casa, que podem ficar, graças a Deus por isso. Temos que ter o cuidado, mas temos a certeza de que é o Senhor quem faz isso conosco. Eu fico pensando qual deve ter sido a sensação de Moisés por ter sido cuidado por Deus daquela forma. Qual é a sensação quando alguém cuida de nós, ou quando você cuida de alguém que a pessoa expressa gratidão? Ali está Moisés, e Deus falando para ele, vem para cá, tem um lugar pertinho de mim, vou te pôr nessa rocha, vou cuidar de você, quando a minha glória estiver passando, eu vou te proteger ainda, de colocar na fenda e colocar a minha mão. É o próprio Deus que cuida de mim e cuida de você. Salmo 131, o salmista traz a mesma sensação que ele estava lá. Ele diz, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e nem altivo os meus olhos, não me ocupo com grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim, mas, aí tem uma vírgula e é gostoso. Sempre tem um mais, e o mais pode ser positivo ou negativo, mas aqui é tão positivo. Mas, aí, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada com a sua mãe. Como essa criança desmamada, assim é a minha alma para contigo. Você já pensou nessa figura de linguagem aqui, nesse contexto aqui? Você já viu uma criança ao lado da mãe sossegadamente, dormindo tranquilamente, as coisas do lado aí borbulhando, quem sabe, mas aquela criança está toda sossegada, está em paz. Você já viu aquela criança chorando e fazendo birra, e a mãe chega e pega aquela criança e... É exatamente isso aqui. O salmista fala disso, nós encontramos isso, e Deus está dizendo para mim e para você, vem cá, tem um lugarzinho pertinho de mim, tem essa rocha aqui, eu estou te pondo aqui, ó, eu vou ficar perto de você, eu estou atento à tua vida, eu cuido de você. Queridos, o melhor lugar para estarmos é junto de Deus, em qualquer lugar que nós estejamos. Se nós estivermos junto do Pai, se a graça dele estiver comigo, se o Senhor for comigo, eu vou subir. É o que Moisés falou, se o Senhor não for, eu não vou. Não tem razão de ser. Queridos, mas Deus convida a minha pessoa e a sua pessoa para vivenciar. Moisés já tinha tido grandes experiências com Deus nessa altura. Moisés já tinha aberto o Mar Vermelho, livrado ali, Deus tinha feito isso, sustentado aquele povo, né, por 40 anos. Água que saiu da pedra, codornizes, maná, as roupas que não envelheceram. Moisés já tinha tido grandes experiências com Deus.
Mas esta experiência é do aconchego. Vem cá, eu vou cuidar de você. Queridos, o Senhor quer fazer isso na minha vida e o Senhor quer fazer isso na sua vida. Deus, ao longo da história bíblica, Ele convidou pessoas para estar perto dEle. Ele convidou para Abraão, por exemplo, e fez um pacto com Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e através de ti eu vou fazer uma grande nação. Eu estou contigo. Ele convidou Abraão para fazer exatamente isso. Ele convidou Josué para conduzir o povo. Ele convidou Josué para que Josué pudesse então, depois, levar esse povo. Ele falou: olha, continue, siga com esse povo. Ele convidou Samuel para estar junto dele como profeta em Israel e levar a palavra dele para todo o contexto. Ele convidou Esdras para estar junto dele e aí restaurar a espiritualidade lá de Israel. Ele convidou Daniel para estar junto dele e não se contaminar com aquelas iguarias do rei, mas poder testemunhar. E hoje o Senhor chama a mim, chama você. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma outra linguagem, mas o contexto é o mesmo. Vem cá, vou te pôr nessa pedra, vou te colocar na fenda, vou colocar a mão. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vou te aliviar. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou acolher você. Traga as suas dificuldades, traga os seus problemas, traga as suas lutas, traga o seu fardo. Nós vamos trocar de fardo. Você vai pegar o meu que é leve. É isso que Jesus está fazendo comigo e com você. Ele nos chama, Colossenses 2, 6 e 7 diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Deus está chamando: olha, você me conhece, anda comigo. Anda comigo, caminha comigo dentro desta perspectiva aqui. Ele está chamando para vivermos a vida como Paulo fala em Gálatas 2, versículo 19 e 20, que diz: já estou crucificado com Cristo e não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo na carne, mas eu vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Queridos, esta é a questão. Deus nos chama, Deus chama a mim, chama você, e nesta manhã Ele está dizendo para você: vem cá, eu tenho um lugar pertinho aqui, ó. Fica pertinho de mim, eu tenho esse lugar. No final desse culto aqui nós estaremos louvando a Deus com uma música: há um lugar de descanso, há um lugar onde todas as coisas, onde não tem guerra, onde não tem luta. Nós vamos cantar essa música. Esse lugar é Jesus, esse lugar é Deus, esse lugar é a presença do Senhor, independente de onde você esteja, independente no lugar que você esteja, independente se você está no hospital, independente se você está num postinho, cercado de possibilidades de coronavírus, independente se você está dentro de um circular, indo trabalhar, olhando de lado, cheio de pessoas, e você fala: será que aqui tem? Tem, mas é ali que Deus está. É ali que Deus cuida. Independente se você está lá no Rio Grande do Sul, naquela comunidade agrícola, com poucas pessoas, mas devido ao tráfico de caminhoneiros, no sentido da lavoura, possivelmente tenha sido uma das entradas para o coronavírus. Um lugar pequenininho, um lugar tranquilo, independente do lugar que você está. Jonas pôde sentir a presença de Deus num lugar mais esquisito do mundo, que talvez nunca nenhum de nós vamos experimentar, que é dentro da barriga de um peixe, mas lá estava o Senhor. Lá estava o Senhor. Paulo experimentou a presença de Deus num momento turbulento, num navio que estava arrebentando com tudo, e o anjo fala: fica tranquilo, não vai morrer ninguém, sossega, nada até a praia, quem não sabe pega a tábua e vai, tranquilo, sossegadamente, porque Deus estava com eles naquele lugar. Pedro naquela prisão, a igreja estava orando, naquela masmorra lá escura, toda complicada, sem conforto algum, o Senhor estava com ele, falou: Pedrão, vamos lá, coloca a roupa, vamos lá que você está saindo daqui.
Ele falou, será que eu estou dormindo, sonhando? Vamos lá. Paulo, Silas, naquela prisão, tinha sido açoitado, cantando ao Senhor. A presença do Senhor é o que Ele está dizendo para mim e para você hoje. Queridos, vem cá. Tem um lugar pertinho de mim aqui e eu quero cuidar de você. O que acontece? Quando aceitamos o convite de Deus para estarmos perto dEle. Eu pensei em 2 respostas, você pode pensar em muitas outras. Olhando para o texto aqui, quando aceitamos o convite de estarmos junto de Deus, nós podemos sentir a bondade e a misericórdia dEle na nossa vida. Nem sempre nós vamos ver o sobrenatural. Nem sempre nós vamos ver a transfiguração. Nem sempre vamos ver as águas erguendo do Mar Vermelho ou do Jordão. Acho que é a última pregação que eu fiz aqui. Nem sempre vamos ver desta forma. Mas nós vamos sentir a bondade e a misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que é por causa da misericórdia do Senhor é que eu não sou consumido e nem você. Quando nós aceitamos o convite de estarmos perto do Senhor, em cima dessa rocha que é Cristo, pertinho dele, e ele nos colocando ali naquela fenda da rocha, colocando a mão sobre nós e falando, estou cuidando de você. Quando nós aceitamos esse convite, nós podemos perceber a graça e a bondade do Senhor na nossa vida. Nós podemos perceber isso em João capítulo 1, versículo 1 e 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é bondade do Senhor. É alcançar a minha vida para a salvação. Nós podemos ver isso em Filipenses 2, 5, 8, que mostra que Jesus se humilhou e tomou a forma de servo e caminhou comigo para que eu tivesse vida eterna e vida abundante nele. Isso é bondade e misericórdia do Senhor. Quando eu aceito esse convite para ser, abraçado pelo Senhor, quando eu aceito o convite para estar, eu estou inserido em Lucas 15, que expressa a bondade e a misericórdia do Senhor nas 3 parábolas. Filho pródigo, dracma perdida e da ovelha. Primeiro a dracma, ovelha e filho pródigo, é nessa sequência. Eu sinto a misericórdia do Senhor sendo exposta ali. Segunda coisa que eu quero pensar, e nós vamos fechando. O que acontece quando eu aceito, então, o convite para estar perto dEle? A primeira é que a bondade e a misericórdia do Senhor é manifesta na minha vida. A segunda é que eu posso contemplar a glória do Senhor em segurança. E glória nem sempre é algo visual. Nem sempre eu vou perceber desta forma. Mas eu percebo Deus caminhando comigo desta forma. Deus estando presente comigo. A glória do Senhor é a manifestação dEle. E a maior manifestação foi lá na cruz, onde eu posso ter acesso à vida eterna e vida abundante com o Senhor. Queridos, é isso que Deus quer fazer na minha vida. Isaías pôde perceber isso quando o rei Uzias morreu. E na morte do rei Uzias, quando o rei Uzias morreu, Isaías está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ali houve adoração, ali houve um momento deles estarem juntos. Abraão teve o privilégio de contemplar a glória do Senhor através da promessa de um filho, e Deus cumpriu. Ana teve a experiência de contemplar isso também da mesma forma quando Deus falou, olha, eu vou te dar uma criança, e deu Samuel na vida dela. A glória do Senhor é a espantosa presença dEle conosco. Quando os 2 discípulos estavam caminhando em Emaús e o Senhor se faz presente. Queridos, na nossa caminhada entre Emaús da vida, o Senhor se faz presente constantemente. E eu posso então ser amparado pelo Senhor. Eu posso ser cuidado.
A glória do Senhor se manifesta lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala para mim, fala para você: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após fecha a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você lá no silêncio da tua acomodação, talvez dentro de um carro, talvez na sala, talvez no teu quartinho, na tua biblioteca, não sei. Quando você então dobra os seus joelhos silenciosamente, ninguém está olhando para você, a glória do Senhor se manifesta no teu coração, e Deus fala conosco e fala comigo. A glória do Senhor se manifesta através da parábola do bom samaritano, quando eu e você temos sido instrumento de Deus para abençoar a outra pessoa. Quando nós, como Eve, por exemplo, trazemos o nosso quilo do amor, a nossa oferta, para alimentar tantas famílias que nós nem conhecemos, é o Senhor sendo propagado através da tua vida. É você quando está conversando com alguém, algum colega de trabalho, ou no circular, ou no Uber, ou em qualquer lugar que seja, e você começa a falar de Jesus, então é a glória do Senhor sendo manifesta através da tua vida. O convite a Moisés é o mesmo para mim e para você. E eu vou convidar os irmãos do louvor que já possam estar chegando por aqui, para que a gente possa louvar ao Senhor com esta música. Mas eu pergunto para você, você tem experimentado a presença do Senhor, mesmo nas horas de lutas e dificuldades? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O convite nessa manhã, o convite nesse dia, é exatamente esse. Vem, tem um lugar aqui pertinho de mim, eu vou te colocar aqui. Depois eu vou te colocar numa fenda e vou colocar a minha mão sobre você. Eu queria te convidar a orar, enquanto os irmãos estão ministrando este louvor. Eu vou orar com você agora, eu vou impetrar a bênção, e você vai participar desse louvor em oração, e você vai apresentar ao Senhor qual é a tua petição. O Senhor te chama para estar perto dEle, o Senhor quer colocar a mão sobre você, e cuidar de você, e proteger você, e acolher você, mas você pode falar: Senhor, a minha luta tem sido esta, e Ele sabe, mas Ele diz que nós devemos orar. Eu quero te convidar a estar perto do Senhor. Vem, foi o que disse para Moisés: tem um lugarzinho perto de mim aqui, eu vou colocar você em cima desta rocha, quando a minha glória estiver passando, eu vou pegar você, colocar lá embaixo na rocha, vou colocar a mão. O Senhor quer fazer isso comigo e você, que você se sinta amado, protegido, acolhido, mesmo com tanta dificuldade aí fora, mesmo com tanta luta, com tanta dor, com tanta preocupação, medo, tantas coisas. Lembre disso, o Senhor quer colocar a mão sobre você. Pai Santo, derrama da sua graça sobre nós, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos chama para estar perto de Ti. Muito obrigado porque o Senhor nos chama para colocar, ó Deus, bem pertinho numa rocha, colocar a mão sobre nós e cuidar da nossa vida, Senhor. Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas lutas, as nossas dificuldades. Os meus irmãos vão fazer isso, ó Pai. Cada um de nós temos passado por tantas dificuldades, mas é o Senhor que nos acolhe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo que é acolhido pelo Senhor e cuidado pelo Senhor. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus.